Boa noite a todos. Que as bênçãos de Deus presentes neste ambiente, por meio da espiritualidade amiga, possa nos abraçar, possa nos envolver, aliviando as nossas ansiedades, aliviando as nossas tensões. Desde que se tem conhecimento pelos documentos históricos sobre a existência de ser vivo no planeta Terra, animais, humanos, sempre tem vindo um progresso de conhecimento, progresso de relacionamento entre nós humanos. Felizmente, alcançamos um certo equilíbrio em alguns lugares de paz. Alguns países ainda, as pessoas ainda não estão se entendendo bem, né? No Oriente, por exemplo, há muita contenda entre árabes e judeus. Na África, há determinados lugares que está terrível. Grandes acampamentos de refugiados com mais de 500 mil pessoas morando em barraca há mais de 5 anos. E cada dia aumenta mais. Fiz essa introdução para mostrar que o ser humano, apesar desses problemas de relacionamento, avançou, evoluiu. Haja vista que nós conseguimos ir para outros planetas, já se foi à Lua, e há a pretensão de se ir, inclusive, mais longe. Na ciência é maravilhoso os aparelhos que nós temos para diagnosticar doenças com antecedência, o que salva vidas, né? Quantas vidas são salvas quando se faz um exame e se descobre uma doença logo no início? Mas aí entramos na parte que diretamente vai nos interessar. Estamos aqui por um acidente biológico ou viemos para cá com uma missão ou com uma finalidade, esse período que nós vivemos aqui? Quando falamos que uma pessoa vive 90 anos, 100 anos, então nós falamos, puxa vida, aquela pessoa vai fazer 100 anos. Eu estarei daqui uns dias numa festa de uma pessoa ainda muito dinâmica que vai fazer 100 anos. Isto é uma coisa maravilhosa. Mas isto é apenas menos do que um pingo d'água, vamos dizer assim, no oceano, diante da perspectiva da vida eterna. Então, o que é que nós temos que fazer? O que é que nós podemos usar em nosso benefício para termos uma evolução no planeta, mas que nos capacita, que nos dê condições para, quando deixarmos o corpo físico, irmos para uma outra esfera com algum dividendo, com alguma coisa que possamos chegar lá? Porque todo o conhecimento que nós sabemos, nós não levaremos para o lado de lá nenhum botão de camisa, nenhum bem, somente os valores morais que nós pudermos adquirir para nos servir na nossa bagagem para um outro estágio. A espiritualidade amiga, por meio de diversas comunicações, nos ensinam e nos falam constantemente que duas coisas, entre outras, é importante para que possamos usar a nosso favor. São duas palavras que eu vou citar e que vocês estão cansados de ouvir já. A palavra amor e a palavra sabedoria. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, existe uma exortação firme do Espírito de verdade que diz: espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Primeiro é o amar-nos e o segundo, a instrução.
Então, amor e sabedoria. Essa palavra amor, ela é muito dita, né? Então, nós podemos fazer uma divisão assim em três partes. O amor espiritual, que é o amor a Deus e ao próximo. O amor terreno, que podemos especificar as riquezas, ao sexo, as coisas diretamente que são ligadas à matéria. E o amor, que se funde um pouco com as coisas terrenas, o amor de si mesmo. Pessoas que têm uma necessidade muito intensa de ter o poder, de ter o domínio e de impedir, muitas vezes, que pessoas, numa empresa, por exemplo, possam, inclusive, dar sugestões para o melhor andamento da empresa. Ele tem uma necessidade muito grande de controle, o medo de perder aquilo e a necessidade dele do poder. Então, esse tema, quando se fala do poder, do amor, da vida futura no plano espiritual, isso é bem antigo. Desde, como a gente diz, desde lá atrás. Mas vou citar especificamente a época de Jesus. Quando Jesus veio com aquela novidade do Evangelho, das boas novas, e os judeus, com as leis de Moisés, ficaram realmente muito intrigados e raivosos com ele. Há diversas situações em que Jesus é confrontado. Apenas como curiosidade, na Bíblia Sagrada, o Velho Testamento é a história do povo de Israel, em que mostra certas coisas, às vezes, como uma fábula, mas, enfim, é a história do povo de Israel. E o chamado Novo Testamento são com as novidades recentes de Jesus. E numa das situações em que Jesus estava falando, o evangelista Lucas nos fala a respeito disso, que um entendido da lei judeu, querendo testá-lo, lhe pergunta: o que é que eu tenho que fazer para ganhar a vida eterna? Jesus diz assim ao judeu: o que diz a lei? Aí o homem diz assim: amar a Deus sobre todas as coisas, de coração, de alma, de mente, total. E, em segundo lugar, amar o próximo. Aí Jesus diz assim: então, você está correto. É isso mesmo que diz a lei. Faça isso e você terá a vida eterna. Mas ele não ficou satisfeito. Ele queria testar mais Jesus. Ele falou assim: e quem é o meu próximo? Jesus usava um método fantástico. Contava casos, às vezes falava sem ser casos, e lhe diz assim: certo homem estava vindo de Jericó para Jerusalém e ele foi assaltado. Além de terem roubado o que ele possuía, ainda bateram bastante nele. Eu, às vezes, uso uma expressão mais nossa aqui, né? Em realidade, na Bíblia diz: o espancaram, né? E ele ficou caído. Naquele local, passou o sacerdote, a autoridade máxima no templo de Jerusalém. Ele passou, olhou, mas não parou, seguiu o caminho. Depois, em seguida, disse Jesus, passou o levita. O levita tinha um cargo muito importante dentro do templo em Jerusalém. Ele era o guardião das tábuas, o guardião das leis de Moisés. Olha que responsabilidade. Também passou ao largo.
Aí vem um samaritano. O samaritano era da região de Samaria. Samaria é uma localidade, uma região, que eram judeus que não se davam com os judeus de Jerusalém. Tanto é isso que eles construíram um templo para não irem nas festividades que eram costumeiras naquela época em Jerusalém. Eles tinham o templo dele. E eles realmente não se davam, se agrediam. Até hoje em Israel existem segmentos de judeus no estilo seitas, mas hoje esse termo seitas vem antes de Jesus, na época dos romanos, mas ainda, e eles realmente não se davam. Pois justamente esse viajante, o samaritano, parou. Fez o que se fazia naquela época, o curativo com os recursos que eles usavam. Diz Lucas, no capítulo 10, do versículo 25 ao 37, que ele limpou as feridas, os ferimentos, com vinho e azeite. Colocou ele sobre o seu animal. As escrituras não dizem que animal, poderia ser um camelo ou um cavalo. E o leva a uma hospedaria, fica com ele por um tempo e diz ao dono da hospedaria, deu 2 dinheiros para ele, o denário, que era o dinheiro da época, e falou: cuida dele, vou seguir viagem. Quando voltar, o que tiver que pagar, eu pagarei. Aí Jesus pergunta ao jovem, que lhe ia fazendo as perguntas para lhe testar: quem lhe pareceu desses 3 o que se mostrou próximo daquele homem? Aí diz o judeu: o que foi misericordioso com ele. Aí Jesus novamente repete mais ou menos a frase: faça você também o mesmo. Usar de misericórdia. Esta lição tem uma finalidade. É para mostrar que o nosso próximo é ajudar a quem precisa. Porque é muito fácil. Aqui, nem todos se conhecem aqui. Não são íntimos de frequentar a casa um do outro. Mas já nos conhecemos. Temos as pessoas que se relacionam conosco no trabalho, os nossos familiares. Eu gosto tanto do meu filho. Mas é fácil, né? Eu gosto tanto da minha mãe. É fácil. Mas e o outro necessitado que às vezes nós não conhecemos, né? Se fôssemos conversar só exemplos de como se socorre ou como se deixou de socorrer o próximo, ficaríamos aqui várias e várias semanas. Os exemplos são muitos. Não vou citar o nome, mas há um segmento religioso que uma vez eu estava lendo a respeito, é uma organização muito poderosa, e estava dizendo a respeito de uma situação de catástrofe, e eles escreveram assim: podemos ajudar atendendo os nossos companheiros, e citou o nome da religião. Ora, numa catástrofe você só vai socorrer aqueles que são da sua religião? Então é assim. Em toda situação, nós podemos procurar fazer, no que for possível, uma ajuda a uma pessoa necessitada, e o melhor de nós, sem necessariamente ser nesse sentido de fazer, por exemplo, a caridade beneficente, que é uma cesta básica. A caridade moral é a mais fácil, aparentemente, mas muitas vezes nós percebemos que temos dificuldade em fazer, né? Você se lembra daquela pessoa que faz tempo que você não vê? Liga para ela. Às vezes ela está precisando de um abraço, está doente. Essa é a caridade moral, né? Ouvir alguém. É muito importante diferenciarmos a caridade moral e a caridade material. Agora, em qualquer circunstância, podemos tomar determinadas iniciativas que farão bem a alguém. Certo empresário muito rico possuía uma lancha e precisava dar uma arrumada, uma pintura, contratou o trabalho de uma pessoa, e essa pessoa fez o serviço, deixou no local, ali na água já, e
Depois de algum tempo, foi lá para acertar, ou o empresário o procurou. Quando chegou, o empresário falou: vim te pagar, e deu um valor muito acima do que eles haviam combinado. Aí o rapaz falou: olha, não foi esse o valor que nós combinamos, você está me dando muito dinheiro. Aí diz o empresário: você consertou alguma coisa a mais no meu carro, no meu barco. Falou: sim, tinha um furo no casco. Eu percebi e tampei. Falou: então, isso daí salvou a vida dos meus 2 filhos, porque depois que você deixou aqui, eles pegaram a lancha e foram em alto mar. Se você não tivesse consertado isso aí, com certeza eles teriam morrido. Então, essas atitudes de fazer o melhor na nossa vida é muito importante, porque salva vidas, entre outras coisas, e mostra que temos uma preocupação com o nosso próximo, mesmo que ele não nos tenha dito: ó, faça isso ou faça aquilo. Agora, a caridade material, ela não nos tira a responsabilidade da nossa reforma interior, ou a nossa reforma íntima. Às vezes nós nos interessamos muito na vida de uma outra pessoa e esquecemos de nós, de nos melhorarmos. Ficamos muito envolvidos com as outras pessoas. Então existem sugestões técnicas que são feitas pela espiritualidade amiga e pelo contexto, de um modo geral, do bem, do qual nós temos a oportunidade de conviver. Primeiramente, é preciso ter o Evangelho presente na nossa vida. O Evangelho que o Cristo nos trouxe. Em situações de dificuldade, pensar assim: como será que Jesus agiria neste momento? Qual seria a reação dele? Pense bem. Quantos momentos que nós já passamos e muitas vezes perdemos o controle, perdemos o nosso equilíbrio. Jerônimo Mendonça, uma vez eu já falei aqui, já citei nele de uma outra coisa dele, fantástico. Assisti o Jerônimo aqui mesmo, quando o Centro Espírita era o contrário. E tem uma frase dele que marcou-me, que nós temos o Evangelho apenas na esfera da nossa cabeça. Somos consciências informadas, diz ele, mas não somos consciências transformadas. Nós temos o Evangelho nessa esfera mental apenas, mas não arraigada no coração. Então é importante termos conhecimento para podermos praticar. Porque se não tiver conhecimento, não vai praticar, não consegue. É preciso saber os detalhes, nas entrelinhas, o que Jesus quis nos passar. O que será que Deus está querendo nos passar? Numa situação, por que eu estou vivendo isso aqui? Se tivermos conhecimento, nós vamos acabar entendendo. Usar no nosso dia aquelas palavras mágicas, que são: obrigado, por favor. Qual é a sua opinião? Porque há situações, conforme aquela que eu citei lá no começo, em que a pessoa tem amor demais a ele mesmo, em que ele passa por cima o trator, ele não quer saber. E dentro de casa também. Por que o pai não pode perguntar para o filho: qual a sua opinião sobre isso aqui? E vice-versa. E na situação de trabalho? E uma porção de relacionamentos, né? Marido, mulher, mulher, marido, filhos, enfim, trabalho. Uma vez, eu ouvi um pedreiro me contando, essa história tem 40 anos, e o engenheiro mandou ele fazer um determinado trabalho. Ele já tinha mais de 30 anos de experiência, ele falou assim: doutor, isso aqui não vai dar certo. Por quê? Porque vai acontecer isso, experiência dele, ele não era estudado. Ele falou: isso aqui vai cair. Que é isso? O engenheiro se sentiu ofendido com o que ele havia dito. E disse assim: você está me ofendendo.
eu estudei para fazer isso aqui, esse projeto. O senhor quer que faça? Parei. Isso foi de manhã. Quando foi à tarde, o engenheiro voltou e disse assim: ó, eu refiz os cálculos e você tinha razão. Você tem razão. Vamos parar por onde é que está. O que dá para desmanchar, desmancha. E é assim. Então, é muito importante termos, cultivarmos esta humildade e entender que mesmo uma pessoa que não tenha uma faculdade, a vida lhe ensinou, a experiência do dia a dia lhe ensinou muita coisa. Um assunto que realmente atrapalha a nossa evolução, que atrapalha termos uma visão ampla do que fazer para angariarmos fundos, vou usar essa expressão, para o plano espiritual, é desenvolvermos a raiva. No primeiro momento, uma pessoa ter uma raiva um dia, isso aí faz parte, somos humanos, né? Uma mãe falar para o filho, moleque, eu te pego, te mato, expressões assim, né? Mas passou 2 horas, ninguém lembra mais nada disso aí. O problema é quando começa a ser uma coisa costumeira e a pessoa, elas agem sempre motivadas com ódio, com raiva. E ódio, porque as duas coisas se misturam, né? E elas acabam construindo um longo caminho em que criam um karma muito negativo de sofrimento para ela e para os outros que estão em volta, né? O karma que vai se criando, que se vai se expandindo, é visível uma pessoa assim. Sentir raiva sempre, o tempo todo, é como pegar uma brasa, um carvão em brasa e segurar na mão. Eu nunca segurei, eu acho que aqui ninguém, só se foi acidentalmente. Se nós pegarmos um carvão em brasa e jogarmos em alguém, vai machucar os dois, a nós e a outra pessoa. Isso são as palavras, muitas vezes, né? Direcionarmos numa discussão, falarmos isso. André Luiz, em psicografia há mais de 50 anos pelo Chico Xavier, ele disse o seguinte, o André Luiz: quanto mais a ciência estuda, mais descobre que está no rancor, na raiva, a raiz de todas as doenças. Pessoas que são da área médica estão sempre dizendo, maneira, alivia um pouco a sua tensão, porque senão vai te trazer doenças psicossomáticas que faz o exame, o médico pede o exame, não aparece nada. Aí vai descobrir por quê? A pessoa está totalmente em desequilíbrio, estressada e uma porção de coisas, né? Com muita ansiedade, pode levar depois a uma depressão e assim por diante. Para lidar com isso, uma das coisas importantes é admitir que realmente a pessoa tem raiva. Admitir e não negar. Porque às vezes uma pessoa que está perto percebe, fala, olha, você está muito raivoso, você está muito descontrolado. A pessoa, não tem nada, está tudo bem. Não, às vezes é um momento de conversar, não se isolar. Porque a pessoa, quando está passando uma dificuldade, aí entra a parte espiritual também. Ocorre que as nossas antenas mentais vão captar espíritos inferiores, obsessores, que irão plugar conosco. Então virão todo tipo de espírito. Algum inimigo nosso de outra vida, outros espíritos que não têm o que fazer, vão plugar também. É como nós vemos, às vezes, num jogo de futebol, né? Brigas entre torcida. Eles nem se conhecem. Aí todo mundo briga. Mas por trás disso aí, existe sim uma fonte de espíritos inferiores que ajudam a fazer isso daí. Então, é muito importante observarmos que o isolamento acaba ficando pior. E se a pessoa se reprime, é igual uma fornalha.
uma caldeira, a panela de pressão fica soltando, senão ela explode. E uma caldeira também, ela tem algum processo lá para deixar sair um pouco a pressão. E a pessoa que não consegue entender, aceitar o que está acontecendo, ela poderá sim explodir uma hora. E essa explosão, ela realmente é de forma, às vezes, que não vai ter jeito. Pode ocasionar uma morte, pode, enfim. É preciso entender. Para ajudar esse tipo de pessoas que está passando por isso, uma das ajudas é o centro espírita. É o que estamos fazendo aqui. Alguns estão estudando ali, estão adquirindo, estamos recebendo da espiritualidade amiga aqui neste momento já, embora vamos receber o passe da imposição das mãos, mas a espiritualidade amiga está presente aqui, está trabalhando. Essas cadeiras que aparentemente estão vazias, não estão. Estão com espíritos também que foram trazidos para cá para serem acudidos, para serem ajudados. Bom, esta é uma parte, a parte espiritual. É preciso só lembrar, como eu citei há pouco, dos que estão estudando, isso daqui, falarmos um pouco, isso é um aperitivo. Mas é preciso sistematicamente adquirir sabedoria, estudar em casa, um dia na semana, ver um dia que você possa, 1 hora por semana. Eles vão estudar aqui 1 hora e o restante em casa. O evangelho é muito importante fazer em casa 15 minutos. Isso aí só vai trazer para casa as energias positivas. Mas procura ler também as obras clássicas de Kardec. Não só ir atrás de romance. E tem muita literatura que se diz espírita, e ela não é espiritualista. Então, é preciso sim estudar para entender, para responder aquela pergunta que eu fiz há pouco. O que será que Deus quer comigo? Uma outra ajuda que poderá fazer com que, não somente no caso da raiva, é uma pessoa fazer uma terapia, além da casa espírita, conversar com um psicólogo, uma psicóloga. Os psicólogos mandam muitas pessoas para cá, né, para nos ajudar a acolher essas pessoas, e tem dado bons resultados. Mas, às vezes, é necessário, num primeiro momento, em que está muito grave a coisa, em que a pessoa, às vezes, está vivendo uma ansiedade, às vezes está vivendo uma depressão, e a depressão é uma doença séria. Mais de 800 mil pessoas se matam todo o ano. Falei isso da outra vez que falei sobre depressão. Sendo que desses 800 mil pessoas, 30% é causado pela depressão. De 800 mil, a cada 4 segundos uma pessoa no mundo se mata. No Brasil, a Organização Mundial de Saúde diz que é cometido atentado à própria vida 35 pessoas. Pelo horário, já podemos imaginar que várias pessoas já cometeram suicídio, o que é uma coisa muito triste. Então, nesses casos em que está muito grave, uma medicação é necessária às vezes, mas a medicação não é dada pela psicóloga ou pelo psicólogo, é por um médico, um psiquiatra. Ah, mas psiquiatra mexe com louco. Não, não é nada disso. O psiquiatra estudou bem a mente, ele sabe bem. E uma medicação no início é para aliviar aquela tensão. Nós temos neurotransmissores no nosso corpo que produzem coisas em nós, a serotonina, por exemplo, a noradrenalina e outros, drina, que no final é parecido os nomes, que nos ajudam a manter o nosso equilíbrio, tipo o apetite, o sono, o sexo, a vontade de trabalhar, a vontade de estar entre pessoas. E quando nós estamos em desequilíbrio, o nosso organismo deixa de produzir isso satisfatoriamente. Então é necessário uma ajuda médica e, aos poucos, quando a pessoa vai melhorando, diminui-se a medicação, juntamente com o tratamento da casa espírita, juntamente com a água fluidificada, e se termina. Obviamente, poderá haver uma exceção em que uma pessoa terá que, o resto da vida, tomar uma medicação. A meditação é uma coisa muito importante para adquirir sabedoria. Na meditação,
eles possuem técnicas para aprendermos a desenvolver a paciência, a minimizar a nossa raiva, de onde ela surgiu, e vai gerando em nós compaixão e sabedoria, justamente para entender a realidade das coisas que estamos que está ao nosso lado. Eu estou olhando aqui por causa do horário, viu, gente? O desejo de vencer a nossa atividade no mundo é nobre, no trabalho, no esporte, mas é preciso ter assim uma dosagem de equilíbrio. Em Seattle, nos Estados Unidos, há 30 anos mais ou menos, uma Olimpíada para crianças especiais, com síndrome de Down e outras. Importante ressaltar que síndrome de Down não é doença. E aí, 5 jovens, entre meninos e meninas, na idade de 12 a 15 anos, saíram para fazer um percurso, uma corrida, não exageradamente grande. E quando saíram, uma das crianças caiu e começou a chorar. Os outros estavam indo assim, voltaram-se, olharam e foram lá. Aí um dos meninos ajoelhou-se e disse assim: já vai passar. Pegou na mão dela, todos tinham voltado, todos deram as mãos e chegaram junto na linha final. Pessoas que muitos dizem assim: ah, mas isso aí, né, não pensa direito, deram uma lição de solidariedade, de equilíbrio e assim por diante. Finalizando, meus companheiros e companheiras, uma analogia que vou fazer aqui é com a natureza e a nossa vida de sabedoria. É o bambu chinês. Muitos talvez conheçam. Eu tive a oportunidade já de conhecer por leitura de longa data, mas há o tempo, ano passado, eu assisti um documentário em que mostrou exatamente, e eu conheci oficialmente, eu conhecia só por fotos e depois vi a filmagem. O bambu chinês, após plantado a semente ou alguma outra coisa que possa ser feito, durante quase 5 anos, ele não aparece na superfície. Ele começa a crescer as raízes na horizontal e na vertical e vai se fortalecendo e vai criando a raiz. Ao final do 5º ano, ele aflora e cresce até 25 metros. Olha que coisa incrível. Até 25 metros. Aflora de uma vez. Eu contei isso daqui para fazer a comparação que na nossa vida pessoal e profissional, muitas vezes nós investimos tempo, dinheiro, e nós de início não estamos vendo o resultado. Assim como o bambu chinês, muitas vezes estamos nos fortalecendo para o que pode acontecer depois. Aprendendo nesse tempo, é importante ter paciência, persistindo, lutando, nutrindo, e que o nosso 5º ano, como o bambu chinês, deverá chegar. Lembrando sempre que é preciso que fibras fortes que possamos construir com o conhecimento da espiritualidade amiga e outros conhecimentos ao nosso redor, poderá nos dar fibra para que possamos alcançar as alturas. E também poderá nos dar a flexibilidade para que, se nós precisarmos, nos curvarmos até o chão. Boa noite e muita paz a todos.